Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você está feliz hoje? Pois se o dia não está indo muito bem, eu quero lhe dizer que viemos aqui para trazer boas notícias para você, esse diálogo gostoso, onde nós falamos sobre temas importantes que envolvem as finanças pessoais, o bem-estar da sua família, também na questão financeira. A Novo Tempo se preocupa sempre em levar conteúdo para toda a família e o Saldo Extra também tem a sua missão. Trazemos informações para os pais, para os filhos, para os jovens, para os aposentados. Você é nosso convidado de honra. Muito obrigado por estar conosco em mais uma jornada. Quem sabe você está assistindo a Novo Tempo há poucos dias, há poucas semanas, quem sabe está assistindo o Saldo Extra pela primeira vez. Queremos convidá-lo a estar sempre ao nosso lado e que você possa conhecer mais desse projeto, deste programa aqui da Novo Tempo, acessando o nosso blog, novotempo.com/saldo extra. Você vai poder ver ali todos os nossos programas. Faça sua pesquisa. Existe algum um tema que lhe interessa? Previdência, casa própria, investimentos? Temos informações que vão ajudá-lo a você cuidar bem da sua renda. A cada programa nós conhecemos um pouquinho mais informações daquilo que está acontecendo ao nosso redor com as notas de economia, com o nosso amigo Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. As vendas para o Dia das Mães tiveram queda em relação ao ano passado. É a primeira vez que isso acontece em 13 anos de pesquisa da Serasa. O Dia das Mães foi fraco para o comércio do país neste ano. As vendas da semana da data comemorativa caíram 2,6% em relação ao ano passado. Segundo a Serasa Experian, que faz o levantamento, é a primeira vez que isso acontece desde que a pesquisa começou a ser feita em 2003. No último final de semana, a queda foi ainda maior, de 3,9%. Em São Paulo, foi mais forte. As vendas caíram 4,9% em todo o período e 6% no último fim de semana. Para os pesquisadores, os principais motivos são a alta da inflação e dos juros, além da queda do nível de confiança dos consumidores. E em São Paulo caíram também as vendas de imóveis, a queda foi de 27%. Segundo pesquisa do Sindicato de Habitação, o Secov, na cidade de São Paulo foram vendidas 1.267 unidades de imóveis no mês de março. Em relação ao ano passado, as vendas caíram 27,4%. O mercado imobiliário movimentou no mês 672 milhões de reais, sendo que o valor médio das unidades comercializadas é de R$ 531 mil. O número de todo o primeiro trimestre mostra que o mercado lançou apenas metade do número de imóveis do ano passado, indício de ajuste da oferta à demanda, já que as vendas caíram pouco mais de 27% no período. Considerando os números totais de 2015, os lançamentos equivalem a 58% do número de vendas. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Obrigado, Bruno, pelas informações e vamos ao tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre projetos. Projetos de curto, de médio e de longo prazo. Como investir nossos recursos para que eles sejam concretizados. E para nos ajudar a abordar essa temática, temos a alegria de receber mais uma vez José Vignoli. Como sempre tem gente nova nos assistindo, me permita apresentá-lo mais uma vez. O José Vignoli é graduado em Direito, ele tem mais de 30 anos de experiência em diversas áreas do mercado financeiro, atua junto a profissionais, famílias e empresas, tratando do tema reflexões sobre finanças pessoais. Atualmente atua como educador financeiro do portal Meu Bolso Feliz, uma iniciativa do SPC Brasil. Aí no site, na sua tela agora tem o site do portal Meu Bolso Feliz, uma recomendação do Saldo Extra que você acesse e você também vai encontrar lá muita coisa boa para ajudá-la a cuidar das suas finanças. Vignoli, muito prazer, obrigado por estar conosco. Eu posso dizer que você é uma autoridade no assunto de finanças pessoais e cada vez que você vem aqui, não apenas os telespectadores, mas eu aprendo um pouquinho mais com você, com a sua vida, com a sua experiência. É uma honra tê-lo conosco. Prazer. Vignoli, a gente sempre fala
em educação financeira, sobre o tema do planejamento, a importância do planejamento, em pensar no futuro. Falamos também em sonhos que devem ser concretizados, e todos nós temos que ter os nossos sonhos nos ajudam também na nossa disciplina financeira. Mas, olhe, para que eles sejam concretizados, é necessário fazer investimentos. A minha pergunta no primeiro momento é: como eu posso determinar o que é um planejamento ou um sonho de curto, de médio e de longo prazo? O que está envolvido? É quando ele vai ser concretizado? É o montante que será investido? Que orientação você traz para a gente? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Como você mesmo disse, planejamento é a chave de tudo. Hoje nós temos o hábito imediatista, tanto no consumo, que nos leva muitas vezes a nos perder no planejamento financeiro. Então, dividir esse futuro entre curto, médio e longo prazo é muito importante. Misturar essas fases pode levar ao descontrole financeiro. Então, dependendo da idade que você está, do momento de vida que você está, você vai fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, dependendo então, repito, ao momento de vida que você está. Aos jovens hoje, por exemplo, que é possível então ter essas 3 fases bem definidas, é o momento de terminar os estudos, terminar a faculdade, pensar num curso suplementar, numa pós-graduação, pensar em comprar a sua casa e no futuro mais longínquo, como será a sua aposentadoria. Mais do que nunca, o jovem tem que pensar desde sempre como será a sua aposentadoria, até porque a vida profissional está mais curta. As pessoas têm que se desenvolver o tempo todo, elas têm menos tempo do que no tempo de nossos pais para fazer a reserva financeira. Então, o curto, médio e longo prazo tem que ser pensado desde sempre. Pode parecer algo estranho o que eu vou dizer, mas esse curto, médio e longo prazo, ele é determinado também pelo montante. Às vezes eu quero, por exemplo, fazer uma pós-graduação, e é algo muito interessante, construtivo, vai agregar valor à minha vida profissional. Mas dependendo do recurso, eu tenho que adiar um pouco mais. Às vezes aquilo que poderia ser um curto prazo, ele tem que se tornar um médio prazo ou longo prazo. Essa relação está correta ou não? Se você planejar a sua vida de uma forma que você conviva com harmonia dentro dos recursos que você dispõe, é possível equilibrar tanto a pós-graduação, como eventualmente a entrada para a compra da casa própria, como eventualmente a compra de um automóvel, desde que seja útil para a sua atividade profissional naquele momento de vida. Então, muitas vezes, o valor, o montante passa a ser insuficiente, porque em algum lado da sua vida, em alguma atividade, você está desequilibrado. Então, por exemplo, eu não consigo pagar a pós-graduação, será que não seria necessário refletir um pouco sobre as suas outras despesas? Será que precisa ser aquela pós-graduação tão sonhada naquele lugar específico? Será que não existe outra opção? Será que não existe uma bolsa de estudos? E aí começa aquela situação. Como foi o seu passado escolar? Quanto o seu passado escolar pode lhe ajudar a conseguir uma bolsa, por exemplo? Então, existem muitas opções hoje, todas as opções têm que ser exploradas, mas não havendo equilíbrio entre a sua vida do dia a dia e os seus sonhos, tudo se torna mais difícil. O que eu preciso fazer hoje para que estes sonhos sejam concretizados? Você citou alguns exemplos: a troca do carro ou a compra do carro, uma pós-graduação ou uma casa própria. Qual é o meu exercício hoje? O exercício hoje seria justamente imaginar ou planejar em cima de quanto eu recebo, quanto eu estou me esforçando para que a minha vida profissional prospere e eu passe a ganhar mais, e colocar no papel. Colocando o sonho no papel, isso já ajuda muito.
Então, eu quero ter a minha casa, então em 5 anos eu quero comprar a minha casa, eu vou terminar os meus estudos, pelo menos os principais, para que eu possa exercer minha profissão em 3 anos, eu vou me casar depois que eu tiver minha casa, no 6º ano. Então, fazendo essa programação, que vai ser revista de tempos em tempos, ou periodicamente, vai ajudar muito a pessoa a ter um rumo, a ter um norte. Senão você vira uma metralhadora giratória, você tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo realizar os seus sonhos. Então eu faço a descrição de quais são os meus planos e os meus sonhos. Eu quantifico, determino quando ele vai ser concretizado. Agora, o que eu preciso fazer mais? Eu acho que uma economia, né? Tem que começar agora a juntar os recursos. Exatamente, por isso que eu falei para onde que estão indo os seus recursos, não é? Então, precisa haver um sacrifício, nada se consegue sem sacrifício, para que você, então, coloque, reserve um pedaço da sua renda com aquele determinado fim. E onde colocar o dinheiro? Então, muitas vezes as pessoas também fazem um pouco de confusão, achando que o mercado financeiro vai fazer um milagre, que vai fazer o meu dinheiro crescer do nada. Não, poupe sempre, reserve o valor para esse seu investimento pessoal, que seja uma poupança, se tiver um pouco mais de dinheiro, tem os CDBs, um pouco mais de dinheiro, tem o Tesouro Direto, que também pode ser usado com poucos recursos, mas enfim, procure a ajuda de um profissional nesse planejamento de onde colocar o seu dinheiro. Mas tenha sempre em mente uma coisa que é muito importante, o dinheiro vai crescer por conta do seu esforço e da sua capacidade de guardá-lo. Não é os juros que o banco paga que vai fazer com que seu dinheiro cresça a ponto de financiar os seus sonhos. Qual a relação entre modalidade de crédito e o tempo para investimento? Se o investimento é de curto prazo, eu tenho que escolher uma determinada modalidade de crédito, não, modalidade de investimento, desculpa. Se o tempo é de curto prazo, eu vou escolher uma modalidade de aplicação. Se ele é de longo prazo, eu já posso escolher uma outra modalidade. Existe uma relação entre curto e longo prazo no que diz respeito a investir a minha poupança? Sim, sem dúvida alguma. Se você tem, por exemplo, um plano para comprar um apartamento ou para dar entrada num apartamento num prazo de 5 anos, por exemplo, e você tem uma reserva que te habilite a viver o dia a dia de forma confortável, você pode, por exemplo, comprar títulos do Tesouro Direto com o vencimento específico para o prazo que lhe é confortável. Existem aplicações que têm carência, por exemplo, então você não pode sacar antes do vencimento, mas ela paga um pouco mais e está dentro daquele prazo que vai fazer com que você ganhe mais da parte de juros e possa usar o recurso na data do seu vencimento para, por exemplo, dar entrada na casa própria. Então, é possível sim acomodar o tipo de investimento com o vencimento do seu plano, seja de médio, curto ou longo prazo. Eu posso atrelar a realização desses planos, desses sonhos, também alguma linha de crédito, algum financiamento, por exemplo, na casa própria, combinar a minha economia com um financiamento via sistema financeiro da habitação, seria essa também uma boa opção? Sim, é uma boa opção e sempre lembrando que os empréstimos podem ser quitados antecipadamente. Então, quando se faz um empréstimo de longo prazo para a compra da casa própria, que seja 15 anos, tenha como meta quitar isso antes e não se acomodar, entre aspas, que eu tenho 15 anos para pagar. Não, esforce-se para pagar o quanto antes, para poder ter o imóvel em seu nome, para poder partir para um outro melhor ou para poder ter um conforto daquele imóvel que você esperava. Então, nem sempre o longo prazo precisa ser ele todo longo prazo. Você pode antecipar em seu benefício a quitação de um empréstimo que foi tomado e que fazia sentido no momento que você tomou. Para tornar esse seu conselho mais prático, nós poderíamos dizer, por exemplo, abonos, gratificações, restituição do imposto de renda, 13º salário, alguma renda extra por algum trabalho extra que foi realizado, seriam
algumas entradas que poderiam ser canalizadas para a amortização desse financiamento, correto? Exatamente. Existem alguns momentos na vida do assalariado, por exemplo, que é o 13º e as férias, por exemplo, o abono das férias. É esse o momento de fazer o grande aporte na poupança. Então, mesmo que você tenha uma sensação de que aquele dinheirinho que eu guardo não é nada, primeiro, não tenha essa sensação, porque no longo prazo você vai colher frutos disso. E a entrada do 13º, a entrada de abonos de férias, são esses momentos que você vai conseguir fazer aportes na sua poupança ou antecipar pagamentos de prestações que seriam num prazo mais longo. Ou seja, você vai encurtando essa sua dívida e vai lhe dando mais conforto. Muito cuidado no prazo dessa dívida para bens que nem sempre são fundamentais na sua vida. Vamos falar dos automóveis, que é uma coisa que as pessoas têm muita aspiração a ter aqui no Brasil, não é? Então, você entrar numa prestação de 36 meses, 60 meses, são 5 anos, é muito tempo. E muitas vezes, com aquela sensação de que a prestação cabe no bolso, você, além de comprar uma coisa num prazo muito longo, acaba comprando alguma coisa que está acima das suas posses, da sua possibilidade de manter. A melhor forma de fazer investimento, portanto, é juntar o recurso para quitá-lo, dentro do possível, à vista. Ou, se for lançar mão de um crédito paralelo, citamos o exemplo da casa própria, que nós possamos dar a maior entrada possível. Este é o melhor conselho? Dar a maior entrada possível, porém não se esquecendo de manter um colchão de segurança. Então, é necessário que a pessoa sempre tenha um colchão de 6 meses de trabalho, de 1 ano de trabalho, quanto mais, melhor, sem dúvida alguma, porque muitas vezes ela pode jogar todo esse dinheiro, toda essa reserva numa entrada, e se eventualmente ela perde o emprego, ela passa a ter um problema porque ela ficou sem reserva nenhuma. Então, tudo com muito equilíbrio. Dar aquela entrada que transforme a prestação numa coisa que seja possível de pagar dentro do seu orçamento, não esquecendo de manter uma reserva. Ter uma reserva é sempre saudável. Para cobrir os imprevistos, né, Vignoli, que acontecem no dia a dia com todos nós. Os imprevistos e dá tranquilidade, não é? Quer dizer, às vezes os imprevistos deixam de acontecer porque a sua atitude mental está positiva, porque você tem a tranquilidade. Então, uma coisa leva a outra. Bem, olha, a gente sempre diz, e você como educador financeiro certamente fala isso também, sonhos para a família são importantes, porque ajuda a promover a disciplina, a promover a economia, a promover a poupança, envolve a família, todos participam, etc. Agora, muitas vezes, esses sonhos, esses planos não significam necessariamente um investimento, pode significar uma despesa. Qual seria a diferença básica? Ao analisar os meus investimentos futuros, ou os meus sonhos futuros, daquilo que seria uma despesa e daquilo que efetivamente é um investimento. Vamos citar como exemplo uma viagem ao exterior. Você pode fazer uma viagem ao exterior puramente com o intuito de comprar, como você pode fazer uma viagem ao exterior com o intuito de melhorar a sua língua, uma língua estrangeira, para aperfeiçoar a língua estrangeira que você está procurando desenvolver e que vai fazer muita diferença na sua vida profissional. Então, uma viagem ao exterior, onde a análise de você viajante é diferente, você prestou atenção de como aquela sociedade funciona, você exercitou a segunda língua, você se aculturou, isso tudo é uma bagagem que vai fazer muita diferença na conversa com o cliente, na conversa dentro do ambiente de trabalho. Então, é uma coisa que agregou, é um investimento. Viajar pura e simplesmente para gastar, para comprar, para gastar mais no cartão, pode ser uma grande despesa. Então, é um exemplo de o que é despesa e o que é investimento num gasto desse. Você mencionou aí que o brasileiro gosta muito de automóvel, né? Todos gostam de automóvel. Na verdade, é um bem que traz certo conforto para a família e, em muitos casos, é uma ferramenta de trabalho. Mas o automóvel, em todas as circunstâncias, ele é sempre uma despesa. Em que momento ele pode se tornar um investimento? Para as pessoas que têm a minha faixa etária, elas vão lembrar que no momento de inflação no Brasil, o automóvel foi um investimento. E muitas pessoas ainda têm
na memória isso e carregam como trocar de automóvel todo ano é um investimento. Não, o automóvel, como nos países envolvidos, o automóvel é um bem de consumo para ser usado e só dá despesa. Então, ele te retribui te transportando, mas como investimento, não. O automóvel não é um investimento. Por isso, mais uma vez, a palavra é equilíbrio. O que eu preciso, qual é o conforto que eu preciso, e esse, então, vai ser o norte para saber que automóvel eu compro. Quando se fala em investimento, a gente tem que imaginar toda a família. Qual a importância dos membros da família, o envolvimento neste planejamento, seja algo de médio, de curto e longo prazo? Que grau de importância você dá ao envolvimento familiar? A família ela tem que pensar conjuntamente. As pessoas elas têm que assumir responsabilidades dentro da família, até para elas entenderem de que dinheiro não nasce em árvore e que todo mundo tem que se esforçar para um resultado positivo e comum. Então, o filho que está estudando, a família apoiando, a família ajudando a patrocinar, mas também puxando algumas responsabilidades dos jovens. Eu costumo brincar que quando o filho chega em casa com o seu primeiro emprego, ele ganha de presente a conta de luz. Que bom, então agora você vai poder contribuir aqui em casa. Então é só fazer o teste, vamos ver se ele continua deixando as luzes acesas dentro de casa ou não. Então a família tem que estar unida, os assuntos de dinheiro têm que ser conversados de forma natural, do lado positivo e do lado negativo. Conversando dinheiro o tempo todo, de uma forma saudável, em algum momento de aperto, o assunto vai ser tratado de uma forma muito mais saudável e a família conjuntamente vai conseguir encontrar a solução. Avaliando esta questão de planejamento, investimento, pensando no futuro, etc., o que você diria para um jovem que está iniciando a sua carreira profissional? Quais seriam, para este jovem, os seus investimentos prioritários? A educação, sem dúvida alguma. O jovem hoje, mais do que nunca, ele tem que investir em educação, mas também ter uma noção de que o tempo passa rápido e que ele tem que fazer desta base educação, dessa base poupança, a realização dos seus sonhos, tendo sempre um equilíbrio de gastar aquilo que ele pode gastar, vivendo dentro das suas possibilidades. Sem dúvida alguma, hoje nós temos um número de informações enorme, somos bombardeados com informação e, obviamente, sempre com pessoas que fizeram muito sucesso. Você pode ter um sucesso dentro da sua carreira sem virar um bilionário, mas você tem que se orgulhar das suas conquistas, curtir as suas conquistas e viver equilibradamente. Então, o jovem hoje ele tem que investir em educação, ele tem que começar a poupar desde cedo, ele tem que acreditar que essa poupança vai dar frutos no futuro e ele tem que acreditar que ele tem que ter um futuro com tranquilidade, com sucesso profissional e realizado para ele mesmo e para a família. Isso que é importante. Depender da opinião dos outros, depender daquilo que os outros vão achar de você, é uma receita para não dar certo. Aonde você coloca a casa própria nessa lista de prioridades? Existe uma faixa etária da vida em que a casa própria deve ser uma prioridade ou aquele que está pensando em casar ou recém-casado? A casa própria sempre é uma prioridade, porque, sem dúvida alguma, quanto mais tarde você deixa para comprar a casa própria, mais difícil as coisas vão ficando, até por conta de um mercado de trabalho hoje que valoriza o mais jovem do que o mais velho. Então, o tempo que você tem na sua vida profissional, uma vida profissional normal, para guardar dinheiro é muito diferente do tempo dos nossos avós. Então, eles trabalhavam durante 60 anos, então eles tinham 60 anos para guardar o dinheiro. Nós temos uma vida, as gerações depois da minha, têm uma vida profissional mais curta, ou seja, com menos tempo para. É possível, sim, colocar a casa própria como prioridade, desde que você escolha aquela casa própria que esteja dentro do teu estilo de vida e do teu momento de vida. Não adianta, recém-casado ou querendo casar, comprar um apartamento ou uma casa fora do seu padrão. Então, você vai comprar sua casa própria, que é muito importante, uma casa pequena, eventualmente num bairro afastado, e no que sua vida vai se desenvolvendo, você vai melhorando o seu padrão de morar.
Mas, se há uma interrupção abrupta na tua vida profissional, da forma que for, você já tem a sua casa própria dentro daquele estilo que você pode naquele momento. Então, dar o passo maior que a perna é que é o problema. Mas muita autoconfiança, muito autoestima, porque você mora longe, eu moro onde eu posso morar e a casa é minha. Essa é a resposta que cala todas as perguntas. Pignoli, fazendo um resumo, eu preciso escrever os meus sonhos, os meus planos, onde eu quero investir, quantificar quanto eu vou gastar para realizar cada um deles, determinar quando os mesmos serão concretizados, fazer uma reserva financeira, uma poupança para que os mesmos sejam concluídos, deixar uma reserva também para os imprevistos, para o lazer, para o dia a dia, para também não viver uma vida com poucos recursos, né, uma vida muito fechada, etc. Exercer a disciplina, exercer o domínio próprio. O que nós mais poderíamos acrescentar, Pignoli? Podemos acrescentar que você tem que confiar no seu taco. Você tem que acreditar naquilo que você faz, você tem que fazer aquilo que você faz com amor, com energia, que aí as coisas começam a fluir de forma positiva. Então, sonhar é bom, mas vamos sonhar com limites, para que a gente possa alcançar esse sonho e crescer cada vez mais. O meu comportamento mental, a minha atitude mental fará com que eu consiga colocar em prática. É isso, né, Pignoli? Sem dúvida. As pessoas percebem, eu costumo dizer, que a pessoa que vive num mundo fora de sua realidade, aquilo deve ser muito cansativo, porque eu preciso ficar representando uma coisa que eu não sou o tempo todo. E se uma hora a máscara cai, ninguém vai te ajudar, porque você criou um mundo artificial à sua volta. Pignoli, muito obrigado. Nosso tempo está se esgotando. Eu lhe agradeço por você dedicar o seu tempo. E meu desejo de que você possa ajudar muitas outras pessoas e que Deus o abençoe a você e a sua família. Muito obrigado. Eu quero terminar lendo um verso da Bíblia, mais uma promessa bíblica, mais um conselho bíblico. Eu gosto muito do livro de Provérbios, é um dos meus livros preferidos da Bíblia, e eu quero ler com vocês o verso 5 do capítulo 8, que diz assim: Entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. 2 conselhos importantes para aquele que quer investir na sua carreira, no seu futuro, na sua vida e na sua família. Seja prudente, haja com cautela e tenha sabedoria. Ela é importante e fará diferença. E busque a sabedoria que vem do Pai Celestial. Ele vai lhe dar essa bênção. Obrigado por estar conosco e até a próxima semana. Eu estarei aqui esperando por vocês. Até lá.